Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mas desde já dá um joinha, aperta no sininho e siga o nosso canal do YouTube, PR Giovanni. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações da nossa vida, do nosso ministério, horário de culto, tudo aí disponível para você, além daqui do nosso Instagram, nosso site e a nossa chave Pix, se você quiser estar contribuindo com esse ministério. Mas vamos, o que interessa é a palavra de Deus falando aos nossos corações. Esse é um projeto lindo chamado Meditando em Deus, onde todos os dias, de segunda a sexta, às vezes até no sábado, o pastor Giovanni faz um breve devocional de até 12 minutos para abençoar a tua vida e o teu coração. E nós estamos fazendo pregação expositiva, né? A partir da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ensinamentos preciosos, né? Princípios espirituais tremendos para abençoar a tua vida e o teu coração. O nosso ministério é Casa na Rocha, uma igreja que visa abençoar a tua vida e o teu coração. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 3, no versículo 1, 3:1, 1 Timóteo 3:1. É o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã toda especial. O texto diz: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra desejo. Aqui o título dessa mensagem, desse trecho, né, do que a gente chama perícope, ou seja, um trecho da palavra de Deus que tem o mesmo sentido, é recomendações aos líderes. Quais são as recomendações? Quais são os princípios? Quais são os conselhos paulinos, ou seja, do apóstolo Paulo, aos seus filhos na fé, aos seus discípulos, aos filhos ministeriais e espirituais que Paulo ia fazendo ao longo das comunidades que ele ia construindo debaixo da graça e da unção do Senhor. Ele está dizendo: esta palavra, aquilo que eu vos falo, é fiel, vem do coração de Deus, é direcionado pelo Espírito Santo. Se alguém deseja, se alguém aspira, né, o episcopado, e episcopado aqui tem a ver com o presbitério, com a liderança, né, com os principais líderes espirituais da igreja, excelente obra deseja. Desejar lugares mais altos, desejar ser um líder espiritual, não tem nada de errado. Pelo contrário, é um desejo do coração de Deus quando você deseja ser efetivo no reino de Deus, servir a Deus através da obra do ministério. E Efésios 4:11 diz que Deus deu 5 ministérios à igreja, a fim de que os santos sejam aperfeiçoados e se tornem cada dia mais semelhantes a Jesus. Apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um desses 5 ministérios são presentes de Deus para a igreja. Então, se Deus faz questão de dar esse presente, que são pessoas, olha só que coisa tremenda. Pessoas são presentes de Deus para a igreja. Pessoas que têm ministérios, dons e talentos são presentes de Deus para o corpo de Cristo. Que possamos olhar para os nossos líderes espirituais dessa maneira, como presentes de Deus, como anjos de Deus, como enviados do céu, para abençoar a nossa vida e o nosso coração. Infelizmente, na nossa cultura brasileira, é claro que infelizmente também por causa de muito escândalo que surge nos meios evangélicos, no seio de muitas comunidades, em muitos lugares, às vezes a função pastoral, o presbítero, o diácono, o líder de ministério, né, os 5 ministérios aqui, ou as lideranças espirituais, muitas vezes caem em descrédito, caem em escândalos terríveis e tem para todo lado. A Bíblia diz, Jesus diz: ai de quem vem os escândalos. É impossível que não haja escândalos, mas ai de quem vem os escândalos. Se você fizer tropeçar um desses pequeninos, disse Jesus, melhor lhe fora amarrar uma corda no pescoço, junto a uma pedra de moinho, lançar-se ao mar, ou seja, se matar, é melhor do que escandalizar o nome de Jesus através de uma liderança espiritual, de uma influência negativa, se tornar uma pedra de tropeço para o reino de Deus. É claro que Jesus aqui não está, ele está usando uma hipérbole, um exagero para chamar nossa atenção. Jesus não está dizendo para a gente se matar se a gente por acaso vir a escandalizar, mas sim que nós devemos cuidar, zelar e entender a gravidade que é do ponto de vista do reino de Deus um escândalo de uma liderança
espiritual. Mas é interessante que aqui Paulo, no capítulo 3, versículo 1, está dizendo, olha, se alguém deseja liderança, o episcopado, o presbitério, ser um pastor, ser um diácono, ser um presbítero, alçar, galgar lugares mais altos dentro das comunidades cristãs, não tem nada de errado. Excelente obra deseja. Excelente, é algo que Deus colocou no seu coração. Corra atrás, lute, seja fiel, ajude o seu pastor, sirva no reino de Deus, sirva a sua comunidade local, seja fiel no pouco que Deus te entregou, para que Deus te dê muito mais vidas, almas, a célula que Deus te entregou, né? Aquele trabalho, aquele ministério, aquele ofício, aquela coisa que precisa ser feita dentro da igreja, seja fiel e almeje grandes coisas no Senhor, porque não tem nada de errado com isso, pelo contrário, Deus se agrada e Deus quer que você voe mais alto no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí Paulo começa a dizer alguns critérios que exigem para a liderança espiritual, que ele chama aqui de episcopados, né, de presbitério, de liderança espiritual. É necessário, pois, que o bispo, e aqui bispo é essa palavra, episcopos, né? O bispo seja irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa incapaz de levar puxão de orelha, de ser repreendido todo o tempo, em toda hora, porque pisou na bola, fez alguma coisa errada, vive tropeçando, errando, falhando, não serve para a liderança espiritual. O bispo, o líder, o episcopo, o presbítero, aquele que exerce liderança espiritual, precisa ser irrepreensível. Uma pessoa madura, prudente, sábia, cuidadosa, zelosa nas palavras, nas ações, no procedimento, marido de uma só mulher, ou seja, fiel ao seu cônjuge, fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, né? Fiel à sua mulher, marido de uma só mulher. Leal, fiel, porque imagina, se ele é desleal e infiel com a sua mulher, imagina com a igreja, imagina com os irmãos, imagina com o restante da sua liderança. Então tem que ser um homem irrepreensível, marido de uma só mulher, leal, fiel aos seus afetos, fiel aos irmãos, fiel aos seus filhos e principalmente à sua esposa. Vigilante, alguém que vigia, alguém que sempre está atento, alguém que é vigilante, alguém que é cuidadoso. Vigilante, será que você é uma pessoa vigilante, cuidadosa, zelosa ou é destrambelhada, descabeçada, desgovernada, faz as coisas sem pensar, quando vê já fez e aí deixa aquele rastro, aquele rastro trágico de mau testemunho, de coisas erradas e coisas mal feitas. Sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa governada, uma pessoa que não está embriagada. O embriagado é uma pessoa desgovernada. Ele perdeu o senso do ridículo, ele perdeu o senso da sua imagem, da sua dignidade. E aí você sabe que o embriagado ele faz coisas horrendas, ele faz coisas vergonhosas. Já o sóbrio não. Ele não faz nada que traga vergonha, que traga desonra. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que é governada pelo Espírito Santo, uma pessoa prudente, vigilante, honesto, é outra característica da liderança cristã. Uma pessoa íntegra, honesta, não fica passando a perna nos outros, não puxa o tapete para ninguém, não é egoísta, não pensa somente em si, não pensa somente no seu umbigo, mas é generoso, é hospitaleiro, é uma pessoa, né? Olha a seguinte tópico aqui, hospitaleiro, sabe receber bem as pessoas, recebe bem, trata com carinho, com amor, com respeito, provê todas as necessidades para aquele que está chegando, para aquele que está vindo, né? Principalmente, né, visitantes, preletores de fora, famílias que vêm para a comunidade, recebe bem, recebe com carinho, recebe com amor, é hospitaleiro, é honesto, é íntegro, é uma pessoa íntegra. Liderança tem que ser íntegra, tem que passar credibilidade, tem que ter, né, uma credibilidade com os de dentro da comunidade, mas também com aqueles que estão lá fora. Como é que está o teu testemunho com aqueles que estão lá fora? Como é que o mundo lá fora, a sociedade lá fora vê você? Será que você tem credibilidade? Será que você é íntegro, é honesto, é correto? Ou é uma pessoa perniciosa, enganosa, mentirosa? É hospitaleiro, recebe bem, tem a casa aberta, a fim de abençoar outras pessoas, é generoso ou é egoísta?
apto para ensinar. Olha só, outra grande característica que um líder espiritual precisa ter. Ser apto, capacitado para ensinar. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei ensinar. Então corra atrás, faça cursos, te aperfeiçoe, leia bons livros, começa a fazer pequenas coisas na igreja, peça ajuda do seu pastor, peça ajuda do seu líder espiritual, vá com ele nos lugares, observa, aprenda com exemplo, aprenda vendo, aprenda com o seu líder espiritual. Carregue a mala dele, ajude a colocar o projetor, ajude, né, a cuidar dos seus filhos. Com os pequenos ofícios, pequenos serviços, você vai ganhar o coração dele e ele vai investir na sua vida e ao mesmo tempo você vai crescer, vai florescer no Senhor. Assim como Josué foi fiel em toda a obra, em todo o trabalho com Moisés, o seu líder espiritual. Depois Josué ficou no lugar de Moisés, porque Josué, filho de Num, era servo de Moisés. Olha o título de Josué, e que se torna um grande líder de Israel. Era servo de Moisés, era filho de Num, seu pai, que fez um trabalho lindo na vida dele, mas também era servo de Moisés. Então, sirva ao reino e lembre-se de tudo isso. Seja uma pessoa irrepreensível, seja fiel ao seu cônjuge, seja vigilante, seja sóbrio, seja honesto, seja hospitaleiro e apto para ensinar. E não tem nada de errado você desejar e galgar liderança espiritual, episcopado, fazer a diferença no reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Vamos parar por aqui. Aqui debaixo tem todas as informações para que você, que sentiu no coração o desejo de ser um cooperador fiel nessa obra linda, faça isso. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir, o endereço da igreja, horário de cultos, está tudo aqui. Vem estar conosco, em nome de Jesus. Amém e um amém. Grande abraço do pastor Giovanni. Glória a Deus.